Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Fábio do curso de Atendente de Farmácia e lá vamos nós com mais uma super aula do módulo de atendente, pois hoje nós vamos entender quais são os micro-organismos, né? Quais são as vidas que habitam em nós, exatamente. Nós somos um ser vivo, mas dentro e na superfície do nosso corpo, nós convivemos com milhões, milhares de micro-organismos, milhares de outras vidas vivendo junto com a gente, vivendo no nosso corpo. Algumas delas trazem um benefício fantástico aí para a nossa vida e outras nem tanto, né? Outras trazem doenças. E hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas para vocês entenderem, né? Esse mundo do microscópio, né? O mundo do microscópico, do minúsculo, o mundo do invisível que habita em nós. Vamos lá, então? Então hoje a nossa super aula é sobre noções básicas de microbiologia. A microbiologia, então, vai estudar os seres vivos que vivem em nosso meio, que em sua maioria são prejudiciais à nossa saúde, mas nós temos muitos que convivem muito bem com a gente, muito bem no nosso corpo, e ao contrário dos outros que causam doenças, alguns deles até trazem muitos benefícios para a nossa vida, né? Então nós vamos entender na nossa aula quais são esses micro-organismos, quais são essas vidas, né, que podem estar causando doenças aí no nosso corpo ou trazendo benefício para o nosso corpo. Bora lá então? Hoje nós vamos ter a noção do que é o hospedeiro, o que é o agente infeccioso. Então, quando você fala em hospedeiro, é aquele que hospeda, né? Então, quando você vai se hospedar num hotel, o dono do hotel lá, ele é o hospedeiro, ele vai hospedar você em seu interior. Quando a gente fala em termos de micro-organismo, em doenças, o hospedeiro é aquele que tem o vírus, é aquele que tem a bactéria, é aquele que tem o agente causador dentro dele e ele que vai transmitir, né, aquela doença para as outras pessoas. Então, quando eu falo em hospedeiro, é aquele que hospeda o agente infeccioso. O agente infeccioso é aquele que causa a doença, né? Então, nós temos um exemplo aqui bastante tradicional, principalmente aqui na nossa região, que é uma região bastante endêmica, né? Que sempre nós temos, sempre nós vemos aí casos da famosa dengue. Então, nós temos aqui no nosso slide um mosquitinho que nasce lá da água parada, né? Dos ovinhos que ficam lá na água parada. Esse mosquito nasce saudável, limpinho, da natureza, né? É uma coisa da natureza, o mosquito Aedes aegypti, e ele vai voando lá, né? Buscando alimento, e quando ele pica uma pessoa doente, quando ele pica uma pessoa doente, uma pessoa que está com o vírus da dengue, daí sim esse mosquito fica infectado, daí sim ele se torna o hospedeiro, né? Ele se torna hospedeiro do vírus da dengue. Então, nesse momento, sim, que ele pica a primeira pessoa com dengue, daí sim ele passa a ser um transmissor. É nesse momento que dentro do seu interior se encontra ali o vírus da dengue. Daí, na segunda pessoa, a partir da segunda pessoa que ele picar, daí sim ele vai transmitir aquele vírus que estava na primeira pessoa que ele picou, vai passar para a segunda pessoa que ele picou e assim por diante. Então é muito importante a gente ter muito cuidado, né, quando um vizinho, quando alguém muito próximo ali da sua região, da sua casa, foi diagnosticado com dengue, porque é muito provável que aquele mosquito que está ali na região vá picá-lo e daí sim vai transmitir a dengue para as outras pessoas. Então, a gente tem, além dos cuidados, né,
de não deixar água parada, de cuidar do seu quintal, né, de passar ali os produtos para evitar assim a disseminação desse mosquito. É muito importante de te usar os repelentes, né? Então, por mais que você cuide ali do seu quintal, a gente não sabe da onde está vindo esse mosquito picando lá o seu vizinho que está com dengue e ele pode vir a picar você. Então, o uso do repelente é muito importante aí nesses casos de infecção generalizada aí por dengue, ok? Tranquilo, né? Essa outra aulinha muito tranquila também, vocês vão ver, mas nós temos muitos conceitos importantes aí para vocês, né, ficarem ligados e poderem estar orientando o seu paciente, orientando o seu cliente na farmácia, orientando os seus familiares, né? Continuando, o que são então esses micro-organismos? Os micro-organismos são micro-organismos, nós somos organismos, certo? Mas os micro-organismos são muito pequenininhos, eles não podem ser vistos a olho nu, ou seja, você não consegue enxergá-los. Vocês precisam de um aparelho para enxergar esses micro-organismos. Você precisa de um aparelho chamado microscópio. O microscópio é um conjunto de lentes de aumento que quando você coloca aquela amostra ali sobre uma luz bem forte, você consegue enxergar o que era antes invisível e daí sim você vai conseguir identificar ali aqueles micro-organismos, ok, galera? Tranquilo? Alguns desses micro-organismos causam doenças, mas muitos causam bem para o homem, né? Fazem bem para o homem, para o planeta. Muitos são responsáveis por muitas coisas boas aí que nós usufruímos aí na natureza, ok? Então, se liguem, quando eu falo em bactéria, fungos, né? Você já pensa em doença, mas não, muitos desses micro-organismos fazem bem para o nosso organismo, fazem bem para o planeta. Então, não são todos que causam doença. Fique antenado nessa dica aí, beleza? Nós temos alguns tipos desses micro-organismos que nós vamos estudar aqui, alguns com um pouco mais de detalhes, que são mais comuns nas doenças, né, que é o nosso foco aqui no nosso curso, outros nem tanto, mas igual, nós vamos estar passando para vocês aí alguns conceitos. As algas, né, algas marinhas, algas de água doce, as algas, elas são como se fossem plantas parecidas, muito parecidas com plantas. Elas fazem fotossíntese, né, que é aquela obtenção da energia através dos raios solares. Elas produzem 30 a 50% do oxigênio do planeta. Olha que benéfico para a natureza, né? Elas produzem muito oxigênio, né? O conjunto dessas águas no planeta inteiro é o que faz com que nós, né, temos aí um ambiente cheio de oxigênio para a gente poder sobreviver. São encontradas nos rios, mares e até no solo. Então, quando você fala em alga, logo você pensa alga marinha. A alga marinha vive no mar, mas temos algas nos mares, algas nos rios e também algas no solo, né? Tranquilo até aí? Isso é um tipo de micro-organismo, né? São vários, né? Diversos tipos e a gente está estudando aí eles um a um. O próximo que a gente vai estudar são os fungos. Esses sim, esses vão ter várias funções aí dentro do planeta, dentro da nossa sociedade, e também alguns causam doenças. São as leveduras, são os bolores, quando aquele pão passa ali do tempo, quando aquele pão está úmido, dependendo da umidade ali do ar, você nota que cresce um pelinho, né? Uma pelugem ali em cima daquele pão, aquele é um bolor, né? Quando o banheiro também fica muito úmido, muito tempo sem lavar, também começa a produzir esse tipo de bolor. Aquilo são fungos que começam a se desenvolver ali naqueles lugares, né? Esses bolores, esses fungos também são muito benéficos para a nossa sociedade, porque eles produzem queijos, pão, vinhos, né? O que seria de nós aí sem os fungos, né? Agora o inverno está chegando, esses fungos que são utilizados
na produção de vinhos, cerveja e outras bebidas afins, né? Como que eles produzem isso, né? Isso é da característica deles, né? Desses micro-organismos ao comerem o açúcar aí das plantas, né? Que é colocado ali na fabricação dessas bebidas, ao comerem aquele açúcar, eles jogam um rejeito, produzem ali, né, nessa síntese, eles produzem o álcool e junto com os ingredientes, junto com as receitas milenares aí, produzem as bebidas que o pessoal gosta tanto, ok? Já os fungos que causam doenças são aqueles que causam, por exemplo, as micoses, né? Então nós temos fungos do mal, digamos assim, que no nosso organismo vão produzir doenças como as micoses, quando a pessoa tem uma micose de pele, uma micose de unha, uma micose por exemplo, nas cavidades orais, cavidades vaginais. Então, esse tipo de fungo, eles causam doenças, e daí a gente chama de micose. Então, agora você já sabe algo muito importante. As micoses são causadas por fungos, não esqueçam disso. Mais uma dica aí da nossa super aula, beleza, galera? Outro tipo de micro-organismo são os protozoários. Os protozoários também são micro-organismos pequenininhos, não conseguimos enxergar a olho nu e eles causam também doenças no nosso corpo. Alguns deles, eles vivem no nosso intestino, alguns podem contaminar também a cavidade vaginal, né? Então são micro-organismos que podem estar causando doenças aí no nosso corpo, ok? E um outro tipo de micro-organismo que nós já falamos na nossa super aula extra sobre vírus, né? É um assunto bastante batido aí pelo momento que nós estamos vivendo, é o vírus. Eles têm somente somente o material genético dentro deles, e esse material genético é encoberto por uma capa de proteína. Só se reproduzem dentro de uma célula hospedeira. Lembra lá da noção que a gente falou sobre hospedeiro? Então o vírus precisa entrar numa célula para daí sim ele conseguir se reproduzir. Sozinho ele não é nada, sozinho ele não consegue fazer nada, ele tem que entrar numa célula para utilizar os processos vivos, processos bioquímicos dessa célula, para daí sim ele conseguir se reproduzir e se multiplicar. Eles são muito pequenos, alguns são 10.000 vezes menores do que uma bactéria. 10.000 vezes menores do que uma bactéria. Nós temos vírus de vários tamanhos, mas alguns são muito pequenos mesmo. Esses nem no microscópio comum, aquele que eu falei para vocês, que usa um conjunto de lentes, nem no microscópio a gente consegue enxergar de tão pequeno. Precisa de aparelhos muito potentes, muito específicos, caríssimos, para a gente conseguir enxergar um vírus. E não enxerga muito bem ainda, né? Algo muito assim, meio embaçado, mas consegue enxergar sim. São os principais alvos das vacinas, né? As vacinas, a maioria das vacinas são contra doenças virais, doenças causadas por vírus, né? Nós temos aí a rubéola, o sarampo, a varíola, a hepatite A, a hepatite B, a gripe, a raiva, o H1N1, a dengue e agora, mais recentemente, o Covid-19. São vírus, eles precisam entrar no nosso organismo, entrar nas nossas células, para daí começar o metabolismo e a divisão deles. Aí sim que eles se multiplicam e invadem o nosso organismo. Beleza, galera? É uma aula que, principalmente, né, quem assistiu aí a nossa aula extra sobre vírus é uma aula bem tranquila. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem se aprofundar, podem ir lá no YouTube, que nós temos lá postado uma aula específica sobre vírus. É muito importante vocês darem uma revisada nessa aula, porque tem muita informação sobre esse tipo de micro-organismo. E as bactérias são muito importantes para a nossa sobrevivência.
Elas formam a nossa flora intestinal. Quando a gente fala flora intestinal, é um conjunto de micro-organismos que estão presentes na nossa flora, ou seja, que estão presentes ali no nosso intestino. Eles formam uma camada protetora, eles ajudam o nosso organismo com muitas reações químicas, favorecendo aí a nossa vida em muitos aspectos, né? Então, nós temos bactérias do bem convivendo no nosso intestino, convivendo na boca, convivendo na vagina, em todas as mucosas, nós temos aí um conjunto dessas bactérias do bem que ajudam o nosso organismo a sobreviver, melhorando vários processos aí da nossa vida, até nos protegendo contra os micro-organismos do mal, aqueles que causam doenças, né? Então é um fator muito importante a gente sempre manter essa flora viva, ativa, porque ela sempre vai estar no processo nosso de defesa. Outras bactérias, claro, são causadoras de muitas doenças, por exemplo, a tuberculose, a lepra, a difteria, coqueluche, o tétano, a gonorreia, a meningite. Claro que tem meningite também viral, né? A gente está falando da meningite bacteriana, a pneumonia, as infecções urinárias que causam lá cistites, por exemplo, né? As amidalites, né? Quando dá aquela dorzinha de garganta, você vai ver ali tem várias placas, provavelmente é uma infecção bacteriana. Então, o micro-organismo chamado bactéria invadiu ali uma parte do seu corpo e causou uma infecção, causou dor, causou ardência, é isso que esses micro-organismos do mal, né, causam. E nós temos também as bactérias do bem que cuidam do nosso micro-organismo, impedindo aí a invasão de outros micro-organismos. Beleza? Muito tranquilo essa aula, vocês vão ver que vão tirar de letra essas informações, né? Aqui eu mandei para vocês uma tabelinha para vocês, por curiosidade, por conhecimento, verem os tipos de antibióticos, alguns exemplos de antibióticos que são utilizados para matar essas bactérias. Quando eu falo de micro-organismos, vocês têm que imaginar uma comparação aí que eu sempre falo durante a aula. Imagine que você tem ali na sua casa um rato, uma barata e uma erva daninha lá no seu gramado, né? Então você tem lá o rato, a barata e aquele mato, aquela erva daninha que sempre cresce ali no seu gramado, atrapalhando o visual da sua grama. Você quer matar aqueles três seres, né? Você quer matar, eliminar os três. Você não vai conseguir um veneno que mate os três. Você, para cada tipo de vida, para cada tipo de problema, você vai ter que usar um veneno diferente. Para erva daninha, você vai ter que usar um veneno que mata aquele mato, né? Que elimine aquele mato. Para barata, você tem lá um veneno que mata aquele inseto. E para o rato também existem outros tipos de veneno que matam aquele rato. Nunca um veneno vai matar o outro tipo de micro-organismo. Então, assim, de organismo. Assim também funciona com os micro-organismos. Cada tipo de micro-organismo tem um veneno, tem um remédio que vai matá-lo. No caso das bactérias, nós vamos utilizar os antibióticos. No caso dos fungos, nós vamos utilizar os antifúngicos. Então, aqui eu deixei para vocês uma tabelinha para vocês consultarem, darem uma lida sobre os principais antibióticos que eliminam aí as bactérias. Vou falar sobre alguns aqui só para utilizar como exemplo. Por exemplo, a azitromicina, que é bastante utilizada para infecções do trato respiratório superior e inferior, ou seja, na parte de cima e também da parte mais profunda de pulmão, né? Da otite média, quando tem infecção de ouvido, infecções de pele, né? Também é utilizado muito a azitromicina, inclusive como tratamento de alguns casos de espinha, né? De acne vulgar, que a gente chama, de doenças sexualmente transmissíveis, não complicadas, algumas doenças sexualmente transmissíveis, como a clamídia, são tratadas aí com azitromicina e também nós temos aí na nossa lista de antibióticos a famosa amoxicilina. A amoxicilina é um dos
antibióticos mais utilizados, mais comuns e mais conhecidos aí pela população, né? Ela pode tratar aí bactérias que causam infecções urinárias, infecções de ouvido, infecções respiratórias, bronquites, amidalites, sinusites, algumas vaginites também a amoxicilina trata. Quando ela é associada ali com o clavulonato, ela pode aumentar a potência dela e tratar várias outras tipos de doenças, né? Então nós temos vários tipos aí, uma diversidade enorme de antibióticos para matar uma variedade de tipos também de bactérias que causam um monte de doenças. Isso aí fica para vocês como curiosidade, para vocês darem uma lida, se aprofundarem aí no conhecimento de vocês. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula bem tranquila, bem fácil. Daqui a pouquinho estaremos aí ao vivo com vocês para tirarmos todas as dúvidas aí, né? Não se esqueçam de responder as atividades, porque agora está valendo nota. Cada atividade que vocês perdem, cada atividade que vocês deixam de entregar é uma notinha menos lá na sua média do livro, ok, galera? Beleza? Vou deixar depois esses links aí para vocês darem uma assistida aí no YouTube. São links que mostram alguns micro-organismos, algumas bactérias, alguns protozoários aí que vivem na natureza para vocês acrescentarem aí no conhecimento de vocês. Ok? É isso aí, meu povo. Mais uma aulinha, né? E espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, da nossa aula. Daqui a pouquinho encontro vocês aí, ao vivo, ok? Um abraço. Tchau, galera.